Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando agora a nossa 9ª aula online. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os sistemas de equações. Vamos ver como fazemos para resolver um sistema de equações. Esse conteúdo vocês vão encontrar no livro de vocês a partir da página 126. Pegue o livro, o material necessário e vamos dar início à nossa aula. Como eu falei, nós vamos estudar o sistema de equações. Na página 126, vocês vão grifar a definição do que é um sistema de equação. Tem de verde escrito sistema de equações com duas incógnitas. E logo abaixo tem a frase de definição, que vocês vão grifar. A frase é a seguinte: chamamos de sistema de equações um conjunto de duas ou mais equações que possuem o mesmo conjunto solução. E vocês vão ler, que também vocês vão grifar. Logo abaixo vai ter um exemplo, vai ter aí tem 1, 2, 3, 4, 5, no 6º parágrafo vocês vão grifar. A frase é a seguinte: quando determinamos o par ordenado, então encontramos a solução do sistema. Quando determinamos o par ordenado, então encontramos a solução do sistema. Essas duas frases vocês vão grifar e nós vamos falar sobre elas agora. O que é um sistema de equação? Um sistema de equação é um conjunto de equações que vão possuir o mesmo par ordenado como conjunto solução. Então, ao invés de apenas uma equação, eu vou ter duas ou mais equações e eu preciso encontrar um mesmo par ordenado que satisfaça ou que seja a resposta dessas duas equações. Eu coloquei um exemplo aqui no quadro, na verdade dois exemplos de equações e vamos ver quando elas formam um sistema. Observe, x mais y igual a 7. Trata-se de uma equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, como já havíamos visto, a variável x e a y. Então, quais são as possíveis respostas para essa equação? Imagine que eu tenho uma quantidade x de laranja e que você tenha uma quantidade y. As nossas quantidades juntas dão 7 laranjas. Quais são as possíveis soluções? Quantas laranjas eu tenho e quantas você tem? Então, nós temos algumas possíveis soluções para isso. Eu posso ter nenhuma laranja e você ter 7. Lembrando que o par ordenado, o primeiro valor corresponde ao de x, o segundo valor de y. Então, se eu não tiver nenhuma laranja e você 7, nós dois juntos temos 7 laranjas. Esse é um par ordenado, uma das respostas para essa equação. Outra resposta, eu posso ter uma laranja e você 6. Então, aqui x vale 1, y vale 6. Nós dois juntos, 7 laranjas. Outra resposta, eu posso ter 2 e você 5. Outra resposta, eu posso ter 3 e você 4. Posso ter 4 e você 3. Eu posso ter 5 e você 2. Eu posso ter 6 e você 1. E eu posso ter 7 e você não ter nenhuma. Então, nós temos 8 opções de resposta. Qualquer um desses pares ordenados satisfaz essa minha equação. Eu tenho uma quantidade de laranjas, você outra e nós dois juntos dá 7. A soma desses dois dá 7, 7, 7, 7, todos aqui sendo 8 pares, 8 possíveis respostas. Então, qualquer um desses pares que você pegar satisfaz essa equação. Agora eu tenho um outro problema, uma outra equação. Eu tenho uma quantidade de laranja e você tem outra quantidade. A diferença entre nós dois é 3. Ou seja, quando eu pegar a minha quantidade de laranjas e subtrair da sua, tem que dar como resultado 3. Aqui eu vou ter infinitas respostas. Aqui eu tenho 8. Aqui eu vou ter infinitas. Basta eu pegar um par ordenado
em que a minha quantidade diminuída da sua dê 3. Então, 13 menos 10, 3. Outro par, 8 e 5. 8 menos 5, 3. Outro par, 7 e 4. 7 menos 4, 3. Então, aqui vocês podem perceber que eu vou ter infinitas soluções. Infinitos pares ordenados que satisfaçam nessa condição. Quando eu digo que a minha quantidade com a sua dá 7, eu tenho 8 pares ordenados como resposta. Mas se eu digo que a minha quantidade de laranja subtraído da sua é 3, eu vou ter infinitas soluções. O que é um sistema de equação? Aí vai entrar o sistema de equação. O sistema de equação é o que eu vou querer um par ordenado que vai ser resposta dessa equação e dessa ao mesmo tempo. Não pode ser um par ordenado que seja a resposta de uma equação e não seja da outra. Quando eu tenho um sistema de equação, o mesmo par ordenado que for resposta de uma tem que ser da outra. O sistema de equação ele aparece assim, ó. X mais y igual a 7 e x menos y igual a 3. Isso aqui significa um sistema de equação, ou seja, eu preciso encontrar o mesmo par ordenado, que seja a resposta para essa e essa ao mesmo tempo. Então, observe aqui, nós vimos que o par ordenado 0 e 7 é a resposta dessa primeira equação. Mas 0 e 7 seria a resposta para a segunda? Se eu pegar 0 menos 7, dá 3? Não, daria menos 7. Então, logo, esse par aqui não pode ser resposta do meu sistema, porque ele só vai satisfazer a primeira. A segunda não satisfaz. Se for o par 1 e 6, se eu pegar 1 e subtrair de 6, eu vou ter como resposta 3? Não, eu vou ter como resposta menos 5. Então, esse par também não é resposta do meu sistema. Ele só satisfaz a primeira e não a segunda. Vamos ver o segundo. 2 e 5. Se eu pegar 2 e tirar 5, 2 menos 5, menos 3. Não é resposta. Porque eu quero 3 positivo e não menos 3. Se eu tenho 3 e você 4, 3 menos 4, menos 1. Também não é resposta. Se eu tiver 4 e você 3, 4 menos 3 vai dar 1. Também não é resposta. Se eu tiver 5 e você tiver 2, 5 menos 2, 3. Logo, essa aqui é uma possível resposta. Se eu tiver 6 e você 1, 6 menos 1, 5. Eu quero que dê 3. Essa não é resposta. Se eu tiver 7 e você 0, 7 menos 0, 7. Eu quero 3, essa também não é resposta. Então, qual é o par ordenado que satisfaz as duas? É o par 5 e 2. Ou seja, quando x for igual a 5 e y for igual a 2, que é esse par aqui, 5 e 2. Esse é o par ordenado que responde à resposta, ao conjunto de solução do meu sistema de equações. Ele vai ser o único par ordenado que vai dar resposta. Ele vai ser o único par ordenado que vai satisfazer a primeira, se eu somar 5 mais 2, dá 7. E satisfaz a segunda ao mesmo tempo. Se eu faço 5 menos 2, igual a 3. 5 menos 2, 3. Então, não tem um outro par ordenado que se eu somar os dois vai dar 7 e se eu subtrair, dá 3. Para resolver um sistema de equações, nós temos 3 métodos, 3 formas que nós podemos utilizar para resolver um sistema de equações e encontrar o par ordenado que satisfaz, que é resposta, que é conjunto solução daquele sistema de equações. Lembrando que o sistema de equações tem que ter pelo menos duas equações. Pode ter 3, 4, certo? Então, eu quero encontrar um par ordenado que satisfaça essas equações do sistema. Então, eu tenho 3 formas de fazer. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês é a forma que a gente atribui valores. Foi como eu fiz no início dessa aula, o exemplo anterior.
Esse método vocês vão encontrar na página 127. Ele vai iniciar na página 126, tem uma frasezinha de início, mas o método de fazer mesmo está na página 127. Vocês podem abrir e acompanhar nesse quadradozinho roxo. O exemplo está diferente do que está no livro, mas vocês podem acompanhar o método quando a gente utiliza atribuição de valores. Então, o que é pela atribuição de valores? É eu dizer valores para x e encontrar o y. Nós já tínhamos feito quando encontramos a resposta de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Então, a minha primeira, nesse exemplo que eu coloquei aqui, o meu sistema de equação, a minha primeira equação é essa aqui, ó. Minha primeira equação é x mais y tem que dar 7. Qual é o valor de x e qual é o valor de y para eu somar os dois e dar 7? E a minha segunda equação é que x menos y tem que dar 1. Ou seja, eu quero um conjunto de um par de números que se eu somar eles dois, dê 7. Mas se eu subtrair, vai dar 1. Nós vamos pela atribuição de valores. Vamos supor valores para x e encontrar o y. Primeiro par. Se x for 0, quanto vai ter que ser y? 7. X mais y é 7. Só que se eu fizer x menos y dá 1, 0 menos 7 dá menos 7. Então, esse não pode ser o nosso par ordenado. Vamos para outro. Se x for 1, y vai ser quanto? 6. 1 mais 6, 7. Mas se eu fizer 1 menos 6, vai dar 1? Não, vai dar menos 5. Não é esse. Se x for 2, quanto é que vai ser y? Y vai ter que ser 5. X mais 5 mais y, 2 mais 5, 7. Mas se eu fizer x menos y, 2 menos 5 dá 1, dá menos 3. Esse não pode ser o par. Se x for 3, y vai ser 4. 3 mais 4, 7, só que 3 menos 4 dá menos 1. Não pode. Se x for 4, y vai ser 3. X sendo 4, y 3 dá 4 mais 3, 7. E 4 menos 3 dá 1. Ou seja, esse par ordenado vai satisfazer essa primeira, 4 mais 3, 7, e vai satisfazer a segunda, 4 menos 3, 1. Ele é a minha resposta no meu conjunto solução. Conjunto solução vai ter um par ordenado e esse par ordenado é 4 e 3. Esse é o método pela atribuição de valores, quando eu vou atribuindo. Esse método ele pode parecer mais fácil, embora ele pode ser muito demorado. Esse exemplo que eu coloquei, eu precisei encontrar 5 pares ordenados e já cheguei à minha solução. Mas tem outros exemplos de sistemas de equações em que você vai precisar procurar muitos pares até encontrar a resposta. Mas não deixa de ser válido. Também. Eu vou mostrar outros 2 exemplos que facilitam na hora de encontrar esses valores. O segundo método que nós podemos utilizar para resolver um sistema de equações é o método da substituição. Então, eu coloquei o mesmo exemplo do método anterior, para que a gente possa ver todos os métodos como podemos fazer. Então, eu tenho aqui 2 equações. O que é esse método da substituição? Eu vou pegar uma variável daqui, vou isolar ela, vou mostrar a vocês como fazem, e o valor dela aqui eu vou substituir na de baixo. Ou eu posso isolar ela nessa de baixo e substituir na de cima. O que importa é que você pegue uma das equações, isole uma variável e na outra você substitua o valor dessa variável. Vou fazer aqui. Eu vou pegar essa aqui, essa equação, essa segunda, e vou isolar o x. Depois eu vou pegar o valor dele e vou substituir na primeira. Então, aqui é a minha segunda, aqui é a minha primeira equação. Vou fazer essa primeiro. Eu quero isolar. O que significa? Eu vou deixar desse lado da minha igualdade apenas o x. Os outros que não são x,
tanto o y, a variável y, quanto os termos independentes, eles vão para o outro lado. Lembrando que se troca de lado, precisa trocar os sinais. Desse lado aqui eu só vou deixar o meu x. Ele está aqui já do primeiro lado, então ele continua. Nesse segundo lado, eu vou deixar o termo independente e a variável y. Então vai ficar 1 e o y, que era menos, vai vir para cá mais. Então, meu x aqui vai valer 1 mais y. E o que eu vou fazer agora? Aonde tiver a variável x, eu vou substituir ela, método da substituição, eu vou substituir por 1 mais y. Aonde tiver x, eu vou tirar o x e vou colocar 1 mais y. Só que eu fiz isso aqui utilizando a minha segunda equação. Então, eu não posso substituir na segunda equação. Se eu fiz esse isolamento na segunda equação, eu vou substituir na primeira equação. Então, vem aqui, ó, na primeira equação, aonde tem x, eu vou colocar o quê? 1 mais y. Veja aqui, ó, x mais y igual a 7. Vou escrever aqui. X mais y é igual a 7. Aqui no lugar de x, eu vou colocar 1 mais y. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais y igual a 7. Esse x, eu coloquei 1 mais y. Botei mais y igual a 7. E agora eu vou resolver. Então, tá aqui, ó. Eu resolvo, boto a minha igualdade. Aqui fica 1 mais y, 2y. É igual a 7. 1 tem que vir para o outro lado. Então, aqui vai ficar 2y, 7. 1 vai vir menos 1. Isso é 2y, que é igual a 6. Vou colocar aqui. Esse 2 vai vir para cá dividindo. Y é igual a 6 dividido por 2. Y vai ser igual a 3. Então, eu já achei o valor de y. Ele é 3. Já sei. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir em um desses e vou substituir. Eu vou substituir aqui, ó, onde eu isolei. X é igual a 1 mais y. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer de azul agora. Isso aqui vai ficar assim, ó. X é igual a 1 mais... Quem é y? 3, eu já encontrei. 3. X é igual a 1 mais 3, 4. Então, o meu primeiro número aqui do meu par ordenado é 4. Como nós havíamos visto no exemplo anterior, esse é o único par ordenado. Recapitulando, o que eu fiz? Peguei essa minha segunda equação aqui, ó, a segunda equação, e isolei o x. Deixei x para um lado e a outra variável y e os termos independentes no outro lado. Depois, eu peguei a minha outra equação, peguei a primeira. E no lugar de x, eu coloquei o que eu tinha encontrado. Então, se x é igual a 1 mais y, no lugar de x, eu coloquei 1 mais y. Logo, ficou assim. X, que é 1 mais y igual a 7. 1 mais y, isso aqui era o meu x, ó. 1 mais y é igual a 7. Vou resolver essa equação aqui para encontrar o valor de y. Então, 1, repete, 1y mais 1y, 2y, igual a 7. E agora, vou deixar os meus termos algébricos de um lado, 2y, e os termos independentes do outro, 7, e o 1 vem para cá, negativo, menos 1. 2y é igual a 6. Esse coeficiente que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Y vai ser igual a 6 dividido por 2. Logo, y equivale a 3. Já achei o valor da minha incógnita y. Já achei o segundo membro do meu par ordenado. Esse aqui. E agora, eu vou pegar nessa equação aqui que eu isolei e vou substituir o y que eu já encontrei. Então, eu tenho x é igual a 1 mais y. Só que y é 3. Então, eu vou repetir. X é igual a 1 mais 3, que foi o valor de y. 1 mais 3, 4. X igual a 4. Encontrei o meu primeiro membro, o meu par que satisfaz. Esse meu sistema é 4 e 3. Para eu confirmar, é só eu fazer 4 mais 3, 7.
E 4 menos 3, 1. Esse é o par. E esse é o método da substituição. Em alguns casos, esse aqui ele vai ser mais eficaz e mais rápido. Por fim, o método da adição ou cancelamento. É o último método que nós vamos ver como resolver um sistema de equações. Está aqui o nosso sistema de equações dos exemplos anteriores, o mesmo. Eu vou mostrar como se faz o método da adição ou do cancelamento. A primeira coisa que eu vou observar para entender que eu vou usar o método do cancelamento é quando eu tiver a variável com sinais invertidos. Observe que aqui eu tenho um y positivo e aqui eu tenho um y negativo. E o coeficiente deles é 1, tanto nesse quanto nesse. Então, ele tem sinais invertidos. O que eu vou fazer? Vou fazer o método da adição ou do cancelamento. O que isso significa? Eu vou somar essa equação com essa aqui. Lembrando que para realizar a operação de adição, eu preciso ter a mesma parte literal. Ou seja, eu vou somar x com x, y com y e o termo independente com o termo independente. Então, eu vou realizar aqui a adição dessas duas equações. Por quê? Eu tenho a variável y aqui e y aqui com sinais trocados, um positivo e um negativo. Então, vamos lá. Eu tenho um x mais um x, dá 2x. Eu tenho um y menos um y. O que é que vai resultar? 0. Então, esse e esse se cancelam. É o do cancelamento. Por esse ser positivo e esse negativo, com o mesmo coeficiente, 1 menos 1, 0. Não vai aparecer. É igual 7 mais 1, 8. E agora eu vou encontrar quanto vale x. Esse 2 que está multiplicando vai vir dividindo. Vai ficar x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Já achei o primeiro elemento do meu par ordenado, que é 4. E agora, como é que eu vou fazer para encontrar o segundo elemento, que é o y? Eu vou pegar esse x que eu encontrei, esse valor, e vou substituir em uma dessas aqui. Tanto faz, ou na de cima ou na de baixo. A resposta vai ser a mesma. Então, eu vou substituir na de cima. X mais y é igual a 7. Quem é mesmo x? É 4. Então, fica 4 mais y igual a 7. Minha igualdade aqui, termo algébrico aqui, y sozinho. Termos independentes do outro lado, eu tenho 7 e 4. O 4 vai vir negativo, vai ficar 7 menos 4. Y é igual a 3. Encontrei o meu segundo membro do meu par ordenado. A mesma resposta que tínhamos feito com os outros métodos. Não importa o método que você vai fazer, a resposta vai ser a mesma. Esse método da adição, ele é mais fácil, principalmente quando eu tenho a variável com o mesmo coeficiente e elas têm sinais trocados. Mas o método da adição, ele não é utilizado apenas quando as duas variáveis têm o mesmo coeficiente e têm sinais trocados. Você pode utilizar mesmo que elas não estejam. E vamos utilizar um mecanismo para fazer com que essa variável fique com o mesmo coeficiente e com os sinais trocados. Eu coloquei um exemplo diferente do que havíamos feito anteriormente. O exemplo desse sistema de equações. Eu tenho na minha primeira equação, 2 mais 2y é igual a 5. A minha segunda equação desse sistema é x menos y igual a 2. Então, se eu quero utilizar o método da adição, eu vou prestar atenção que aqui eu tenho o meu x com o mesmo coeficiente, mas eles têm o mesmo sinal, mais e mais. Para cancelar, eu preciso de, além do mesmo coeficiente, ter os sinais trocados. Já aqui no y, eu tenho os sinais trocados. Esse daqui é positivo e esse é negativo. Só que eu não tenho o mesmo coeficiente. Aqui o meu coeficiente é 2 e aqui o meu coeficiente
é 1. Então, ou eu preciso fazer um desses x ficar negativo, ou eu vou fazer esse y aqui ser 2. Então, se eu quero duplicar, quero fazer aparecer um 2 aqui, eu preciso multiplicar por 2. Então, nessa equação aqui, eu vou multiplicar ela toda por 2. Fazendo isso, vai fazer aparecer aqui o coeficiente 2. A minha primeira eu vou repetir. Vai ficar x mais 2y igual a 5. E na segunda, eu vou multiplicar 2 por todo mundo. É por todo mundo. Se eu multiplico a equação, eu tenho que multiplicar membro por membro. 2 vezes 1, 2x. Menos 2 vezes y, 2y. Apareceu quem eu queria. Observe que agora eu tenho o mesmo coeficiente, a mesma variável e sinais trocados. Ou seja, eu vou poder cancelar. Já não vai ter mais a variável y, vou ficar só com x. É igual a 2 vezes 4. Então, agora eu vou fazer a adição dessas duas equações. Eu somar uma com a outra. Então, quando eu fizer essa soma, 1x mais 2x, 3x. Esse 2 menos 2, 0. Esse se anulam. Isso aqui é igual a 5 mais 4, 9. Esse que está multiplicando vai vir dividindo. X é igual a 9 dividido por 3. X vai ser igual a 3. Eu já encontrei o primeiro membro do meu par ordenado. Ele é 3. E agora, para eu encontrar quem é y, eu vou vir aqui em uma das duas. Observe que eu já vou pegar no meu segundo sistema, viu? Depois de eu multiplicar. Em uma dessas duas e vou substituir quem eu encontrei. Vou fazer isso aqui na primeira. X mais 2y é igual a 5. Quanto é x? X eu já encontrei, é 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar 3. 3 mais 2y é igual a 5. Para resolver, igualdade no meio. 2y no primeiro termo e no segundo, o 5 e o 3. O 3 vai vir negativo. 5 menos 3. 2y é igual, 5 menos 3, 2. Esse 2 que está multiplicando vai vir dividindo. Y é igual a 2 dividido por 2. E y vai ser igual a 1. Encontrei o segundo membro. Então, o meu par ordenado que satisfaz essa equação é 3. O primeiro valor sempre é o de x. E 1. Aí, se você quiser confirmar se deu certo ou não, basta substituir. 3 mais 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Ok, satisfez a primeira equação. Vamos ver se satisfaz a segunda. 3 menos 1 igual a 2. Ok, satisfez a segunda. Então, esse par ordenado aqui, ele é o meu conjunto solução. O par 3 e 1. Para vocês exercitarem e fixarem esse conteúdo, vocês vão fazer uma atividade que está no livro de matemática de vocês. Vocês vão fazer a atividade da página 127 e 128, das questões 10 até a 14. As dúvidas dessa aula serão tiradas na nossa próxima aula ao vivo. Bons estudos e até a próxima aula!